Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar a falar sobre a Revolução Urbana. Como é um capítulo grande, nós vamos dividi-lo em duas aulas, ok? A de hoje e a da semana que vem. E antes de nós começarmos a falar sobre a Revolução Urbana, é importante a gente recordar aquilo que nós vimos na Revolução Agrícola, né? Então o professor Darcy Ribeiro traz para a gente que essa grande revolução agrícola que vai, qual que é o grande ponto, o ponto fundamental dela, né? É prover as sociedades de alimento, porque a gente viu que antes desse período o grande problema das populações, das tribos, né, das organizações era a comida, né? Eles ficavam suscetíveis ao clima, à época, às estações do ano, se tinha comida ou não, né? Então, quando se começa a desenvolver as tecnologias que vão ampliar essa forma, né, de plantar, de colher, de armazenar grãos, enfim, é que as populações vão então entre aspas, relaxando em relação ao alimento, né? E nós vimos então que o marco desta revolução agrícola ocorre mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, e nós vamos ver que a revolução urbana ela vai acontecer mais ou menos a partir do ano 5000 antes de Cristo, ok? Que mais vimos em relação à Revolução Agrícola? Nós falamos bastante sobre como era antes, né? Então, nesse período pré-Revolução Agrícola, quais eram as dificuldades e quais foram também os ganhos, o desenvolvimento que também ocorreu nessa época, né? Que mais importante? Aí então falamos, né, de duas configurações socioculturais que vão ocorrer a partir da Revolução Agrícola, né, que é a agricultura e o pastoreio, que vai dividir a mesma população em duas organizações socioculturais, né? Pelo estilo de trabalho, pelo lugar onde vivem, né? Então elas vão se configurando em sociedades diferentes, né? As que cuidam da agricultura e as que cuidam da criação de animais. E mesmo assim ainda algumas eram economias mistas, né? Tanto plantavam quanto cuidavam dos animais, né? Falamos também da explosão demográfica que ocorre por conta então da revolução agrícola, né? Por conta disso, né? A fecundidade ela aumenta bem fortemente por conta desse provimento mais fácil de alimentos, né? Aí falamos dessa cisparidade, dessa expansão horizontal, que esses povos ainda não se sedentarizam, né? Eles ainda não têm a prática de cuidar do solo, né? As técnicas para cuidar do solo, então quando se exaure, né, aquela terra, eles precisam se mudar para outras terras, e as populações também ligadas ao pastoreio também precisam sempre procurar outras terras para o seu rebanho, né? E até então nós tínhamos as aldeias agrícolas indiferenciadas, né? Que é aquilo, não existe uma estratificação social, não existem classes sociais, né? Todos ali trabalham e todos ali vivem do seu trabalho, né? É uma grande coletividade. Com a Revolução Urbana a gente vai ver que isso muda bastante, né? E vimos também as hordas pastoris nômades, que são justamente esses povos que vivem aí da produção, né, de rebanhos, né? Então por isso eles se fixam menos na terra do que as comunidades agrícolas, né? Falamos de trabalho e produção, que a divisão do trabalho era feita a partir dos sexos, né? O que era trabalho de mulher, o que era trabalho de homem, trabalho das crianças.
Enfim, falamos também da precedência masculina, né, dessa questão dessa virilidade do homem por conta desses trabalhos forçados, né, dessa questão de cuidado dos animais, ou de cuidar da terra, ou de ter que derrubar os bosques, enfim, né? Então, esse trabalho ligado bastante a essa força masculina, né? Que era o que dava uma precedência no sentido de essa valorização, né? Do trabalho. E falamos também da questão do sobrenatural, né? Dos xamãs que começam, então, a se organizar como mediadores da divindade, né? Porque essas populações precisam do quê? De saúde para os seus animais e de fertilização da terra, da saúde das sementes, né? Então, isso para eles estava muito ligado ao sobrenatural, né? As questões que eles não conheciam, então estava ligado assim, se os deuses estavam felizes, então havia uma boa produção, o gado estava saudável, enfim. Se os deuses estavam com raiva, então existia ali problemas de seca, de pragas, de morte dos rebanhos, enfim. Então começa então a surgir esses xamãs, esses personagens, né, que fazem então essa intermediação entre a população e as divindades, né? Pronto, e aí nós vamos então passar agora para a Revolução Urbana. Deixa eu me organizar aqui. Muito bem, né? Então, alguns grupos já leram, já estão bem por dentro do que foi a Revolução Urbana, né? Quem ainda não leu, eu sugiro que vá lendo, porque o conteúdo da nossa aula é o livro do professor Darcy Ribeiro, que traz muita informação, né, de como é que as populações foram se organizando para chegar ao que elas são até hoje, né? E os outros grupos fizeram estudos a respeito das outras revoluções, Revolução do Regadio, Revolução Pastoril, Revolução Metalúrgica. E nós vamos observar que a revolução urbana, ela vai absorver todas essas revoluções. Ela só é possível, né, por conta dessas outras revoluções. Só que o professor Darcy Ribeiro, ele vai focar nos próximos capítulos mais atentamente para cada questão. O regadio, o pastoreio e a metalurgia, né? Mas vocês vão vendo que à medida que a gente vai avançando aqui no tema, vocês vão percebendo que elas estão todas imbricadas, né? Primeiro, a revolução urbana só foi possível por conta da revolução agrícola, né? E por conta então dessas outras revoluções tecnológicas que vão acontecendo, né? Que vão então separando as pessoas do campo para os citadinos, né? Para as pessoas que vão viver então nos centros urbanos. Então vamos ver como é que isso aconteceu. Então eu estou seguindo aqui os slides, vocês sigam aí também. Com o desenvolvimento da Revolução Agrícola, algumas sociedades foram acumulando inovações tecnológicas que, ao alcançar o nível de uma nova revolução, lhes imprimiram um movimento de aceleração evolutiva que acabou por configurá-las como novas formações socioculturais, que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Conforme essas revoluções vão acontecendo, primeiro a de levar água, né, para as plantações, né? Para não precisar fixado unicamente às margens dos rios, né? Mas então para ter essa mobilidade, né? E isso vai ajudando com que essas tribos, essas sociedades vão aumentando cada vez mais, vão se fixando neste lugar, né? E depois a Revolução Pastoril também, a gente vai ver como é que ela se configura, né, na Revolução Urbana, e a Revolução da Metalurgia também, né? Só que cada povo que vai se especializando numa determinada área, né, ela vai se configurando em organizações socioculturais distintas, que é isso que nós vamos ver ao longo desse capítulo,
né? Então, o que essas tecnologias vão favorecer, né? A ampliação da eficácia produtiva do trabalho humano. Então, primeiro esse trabalho humano ligado à produção de alimento, né? E o cuidado com os rebanhos para a produção de carne, de couro, de leite, de pele, enfim. Então, tudo isso ligado à questão da produção de alimento, né? Mas sem as tecnologias, esse homem, todo o trabalho era um esforço dele, né? Como ele começa a desenvolver instrumentos, ferramentas, ele vai facilitando o próprio trabalho, né? E aí vai se desobrigando ao longo do tempo também dessa produção. Outra questão da Revolução Urbana são alterações nos modos de relação entre os homens para a produção e nas formas de distribuição do produto do trabalho. Então, até então, nas aldeias indiferenciadas, agrícolas, todo mundo era responsável pelo trabalho, todo mundo comia junto, né? Todo mundo colhia também aqueles bens que todo mundo produzia, né? Era uma questão comunitária. A partir da Revolução Urbana, isso vai alterar tanto o modo de produção, né? Aqueles então que vão ficar responsáveis pela produção de alimentos e aqueles que vão fazer outras coisas, porque agora como essas técnicas elas vão provocando a produção de excedentes alimentares, ou seja, se produz mais do que se precisa comer, né? Então, muita gente vai deixar, né, de ser mão de obra de produção de alimento para fazer outra coisa, que são os artesãos, que nós vamos ver, e depois os soldados, enfim, outras profissões, outras obrigações, outras ocupações que vão surgindo, porque agora se desocupa o homem da produção de alimento exclusivamente, né? Isso ocorreu, né, em várias regiões do mundo, a partir de diversas condições ecológicas e de diferentes contextos culturais, tanto por difusão quanto por desenvolvimentos independentes. O que isso quer dizer? Mais lá para frente ele vai dizer em que regiões, em que épocas, né, foi mais predominante uma revolução X, de uma comunidade assim, de uma característica assim, assado, mas lá na frente ele vai dizer isso melhor, né? Por enquanto, aqui o que interessa a gente saber é que essas populações foram se espalhando, né, ainda nessa questão de expansão horizontal, né, de procurar lugares para ir se instalando, e que, assim, dependendo de cada região, de cada continente, de cada espaço, de cada lugar, as condições ecológicas eram diferentes. Então, o tipo de animais, por exemplo, que se tinha numa região possibilitava que esses animais fossem domesticados ou não, né? Então, em outras regiões, a falta desses animais, por exemplo, de grande porte, né? Por exemplo, aqui na América, nós não tínhamos bois nem cavalos, por exemplo, né? Então, se a Europa vai conseguir se organizar a partir do trabalho dos animais, na questão do arado, da terra, de tração, de carregar objetos para lá e para cá, aqui a gente não tem isso, né? Os cavalos e os bois vieram depois, trazidos da Europa, né? Então, isso tudo para dizer que cada região foi se desenvolvendo com aquilo que tinha, com as possibilidades que tinha. Além disso, tinham as questões climáticas, né? Obviamente, e todo o entorno, todas as condições que vão prover assim, essa diferença cultural de cada região, de cada localidade. Próximo slide. O aumento do número e da qualidade das plantas cultivadas, isso todas as organizações, as sociedades foram conseguindo isso, né? Aumentar a quantidade de plantas cultiváveis e a qualidade delas, né? A adoção de métodos e instrumentos de trabalho mais eficazes para o preparo do solo,
técnicas de fertilização, o transporte depois com os animais, né, e a estocagem das safras, né, foram conseguindo organizar lugares, né, a gente vai ver os silos, né, que eram lugares onde essas safras, né, essas sementes, esses grãos eram estocados ali para proteger da umidade, do calor, enfim. Nas economias pastoris, a seleção genética dos rebanhos e a especialização do criatório para obter animais de montaria e de tração e o provimento de carne, leite e lã, né? Já falamos disso então. Então, do mesmo jeito que as populações ligadas à agricultura foram se especializando no plantio das sementes, na seleção, na melhoria da qualidade dessas sementes, também aqueles que criavam rebanhos também foram especializando, né? Melhorando aquelas espécies, enfim, né? Irrigação, adubagem e tração. As inovações mais importantes da Revolução Urbana consistem nas técnicas de irrigação e adubagem do solo, já falamos disso, né, que asseguram colheitas cada vez mais fartas. Em terras baixas, por processos naturais de fertilização pelas enchentes. Um exemplo é o Rio Nilo, né? As cheias, durante aquele tempo, aquela terra não era usada, ela ficava fertilizando, e nas épocas que o rio estava baixo, então aquela terra ficava bastante fértil, né? E em terras altas, através da construção de complexos sistemas de captação e distribuição da água. A gente tem no próximo slide duas imagens, né? Uma daqueles aquedutos de Roma, né? Que eram estruturas que iam levando a água dos rios para dentro das cidades, né? E a partir de tubulações de chumbo, de ferro, de cobre, sei lá, na época, e ia levando então essa água, além de para as residências dos magnatas, né, dos endinheirados, também para as casas de banho, para as fontes onde a população mais pobre ia buscar essa água, né? E também temos no próximo slide as imagens de Machu Picchu, né, que é uma das grandes construções e evidências, né, de povos que conseguiram captar a água dos rios e levar lá para cima das montanhas, enfim, para fertilizar as suas plantações. Outras inovações fundamentais foram a generalização do uso do arado e de veículos de roda por tração animal e a construção de barcos à vela, né? Então já falamos dessa questão do arado, que vai facilitar bastante o trabalho do homem do campo, né? Essa popularização desses veículos de roda, né, por tração animal, que vão carregar os alimentos, carregar os materiais, as pedras, os tijolos, tudo para as construções, né? Enfim, e a construção de barcos à vela também. E aí o que a gente vai ver é que esses sistemas, né, eles se apresentaram de diferentes formas, tanto no Velho Mundo quanto na América, né? Então a gente vê que esse desenvolvimento ele foi bem diferente nesse sentido, né? E na América, a gente já falou disso, né? Principalmente pela falta desses animais de médio e grande porte, né? Para domesticação, para puxar os arados, como instrumentos de tração, né? De transporte, enfim. Então aqui no próximo slide a gente tem aqueles dois movimentos que eu já falei, né, os aquedutos de Roma e Machu Picchu, e aí embaixo dessa forma triangular é um silo, né, um silo mexicano, e nesse silo é onde estocava então as sementes e grãos. Próximo slide. Então tudo isso acontece cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Portanto, 5.000 anos depois do início da Revolução Agrícola, né? A revolução na capacidade de produção de alimentos possibilita o advento das primeiras cidades. Então a gente percebe que tudo isso foi ganho graças à questão do alimento, né, que era a grande questão da humanidade
nos primórdios, né? Na cidade surgem novas técnicas de fabrico de tijolos e ladrilhos, a arte da vidraria, né, de trabalhar com vidro, a metalurgia do cobre, do bronze, os silos, a escrituração ideográfica que vai anteceder a nossa escrita alfabética, né? A numeração, o calendário e a arquitetura monumental, né? Vamos ver depois que quando se desocupa, então, essa população do trabalho, né, de produção de comida, então começa a sobrar muita mão de obra, e por conta da escravização de outros povos também. Aí que se começam a fazer, então, esses grandes monumentos que a gente conhece até hoje, né? Excedentes alimentares, então, né, o alimento que sobrava, permitiram desligar um número cada vez maior de pessoas das atividades de subsistência. Surgem formas mais complexas de trabalho, a especialização artesanal e o comércio, tanto interno quanto externo, entre lavradores e pastores, né? Portanto, agora que não se tem mais a preocupação com a produção da comida, então se começa a criar outros instrumentos que vão facilitando a vida da humanidade cada vez mais, né? A estratificação ocupacional é o novo modelador da vida social. O que é essa estratificação ocupacional? Então, você tem pessoas fazendo trabalhos diferentes. Então, você tem os agricultores cuidando da terra, os pastores cuidando dos rebanhos, né? Você tem os artesãos que vão estar fabricando instrumentos de ferro, de bronze, de cobre, de barro, de argila. E aí você vai ter depois os soldados que vão proteger as comunidades dos ataques de fora, que vão também guerrear para ocupar outras terras. Aí você vai ter os sacerdotes, você vai ter o pessoal que vai começar a trabalhar para o Estado, para o governo, para organizar a vida de todo mundo. Então isso é que é a estratificação ocupacional, né? Que antigamente todo mundo fazia a mesma coisa, todo mundo cuidava da comida, né? Agora não, agora cada um tem trabalhos diferentes. Portanto, a estratificação ocupacional é o novo modelador da vida social, uma vida que muda completamente, né? A expansão horizontal começa a ser contida e ocorre a fusão de unidades étnicas em entidades cada vez maiores. A gente vai ver isso lá para frente, né? Quanto mais essas populações vão avançando e dominando outros povos, né? Então, elas vão agregando as outras comunidades, as outras etnias, né, que vão se juntando em populações cada vez maiores, né? A estratificação social e organização política. O que é essa estratificação social, né? Alguns começam a partir da Revolução Urbana a já juntar mais riqueza do que os outros, né? Então já começa aí essa diferenciação daquele que é o dono das terras, que é o dono dos escravos, que é o dono dos rebanhos, né? E aquele que é o trabalhador e aquele que é o escravo, né? Então a estratificação social e a organização política, né? Porque nessas sociedades gigantescas é preciso uma organização política. O aumento da produtividade, né, de comida, enfim, de acumulação de riqueza e concentração na mão de grupos minoritários, né? Então, aquilo que a gente já falou, né? Então, esses excedentes alimentares vão começar a provocar isso, então, aqueles que vão acumulando riquezas, os bens, depois a terra, que vão daí dominando tudo, as pessoas, né, os escravos, enfim, e então tudo isso começa aí, nessa época. Próximo slide. Agora, os prisioneiros de guerra já não são sacrificados como antigamente, né, mas são aprisionados como escravos, né. Então, antigamente se capturavam pessoas e faziam rituais até de antropofagia, né? Então, de oferecer
aquelas pessoas para os deuses e de comer a carne das pessoas, enfim, né? Eram rituais de outras épocas, agora não mais. Agora se percebe que é muito melhor esses prisioneiros vivos, né, do que mortos, eles produzem muito mais, né? Portanto, esses prisioneiros vão trabalhar como escravos, né, e o que afeta profundamente todo o modo de vida dessas sociedades, que deixam então de ser igualitárias, como já falamos, e ao mesmo tempo se transformam em comunidades multiétnicas. Não são mais igualitárias, porque agora cada um tem o seu extrato social, o seu extrato ocupacional, né? E vai se transformando cada vez mais em comunidades multiétnicas, porque você tinha lá uma população X, que tinha uma cultura X, valores X, que tinha o jeito dela de viver. Aí você tem aqueles soldados que foram lá e dizimaram um povo e trouxeram para essa aldeia, né? E daqui a pouco eles vão lá e invadem outras terras, e daqui a pouco as terras, esse domínio vai aumentando. Então aquela comunidade que tinha o jeito dela de ser, agora ela se ampliou tanto e juntou vários outros jeitos de ser dessas populações que foram então dizimadas, escravizadas, incorporadas agora àquela enfim, aqueles espaços que ainda não são os estados que vão se formar depois, né? Portanto, isso altera a vida de todo mundo, altera a vida daquela comunidade que foi escravizada, porque ela vai mudar o jeito dela, né? Que elas estavam caminhando para um desenvolvimento X, então aquilo se interrompe completamente, e também muda daquela que está escravizando, porque cada unidade étnica vai trazer formas diferentes de ser para dentro daquela grande unidade social, né? Então, na verdade, esse processo vai mudando a vida de todo mundo. Surgem as sociedades de classe assentadas na propriedade privada, então agora começa a propriedade da terra, e em outras formas de apropriação e acumulação do produto do trabalho social. Então aquele produto daquele trabalho que era para todo mundo, agora vai ficar concentrado, né, na mão de poucos. Sociedades menos solidárias, obviamente, cada um por si ali, né? Começa então essa ambição, né? Que não se tinha antes nas agrícolas indiferenciadas, né? Portanto, se antes eram reguladas pelo parentesco, né? Das famílias, daquele que juntou, que casou, que é o filho de quem, que é o pai de quem, que é o avô de quem, agora o que interessa, né? É uma sociedade condicionada à questão econômica, né? Aquele quem pode mais chora menos, quem tem mais dinheiro, quem manda, quem provê, enfim. Próximo slide, uma estrutura básica dessa diferenciação social, né? Então, o que aconteceu justamente para culminar nessa diferenciação social, nesses estratos sociais, né? De dividir riqueza e pobreza, né? Então, a primeira coisa, a renovação tecnológica, né, que já vimos no começo, a regulação da distribuição dentro da comunidade dos excedentes dos bens produzidos, né? Então, enquanto não sobrava comida, não era um grande problema, né? Porque as comunidades produziam o seu alimento, estocavam sementes para quando tivesse uma estação fria que não produzisse nada, né? Mas eles viviam nessa vida, isso então não tinha um problema. Quando começa a sobrar alimento, sobrar comida, é que começa então esses problemas a dividir, né? Esses tratos sociais, quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro, né? Esse poder de compulsão exercido por grupos estranhos, né? Quer dizer, essa compulsão porque eu estou invadindo as terras dos outros, estou trazendo eles para dentro da minha comunidade. Mas é claro que eles não vão aceitar isso de uma forma passiva, né? Então é preciso que eu tenha um controle cada vez mais sobre essas populações que eu escravizei, para que não haja nenhum motim, nenhuma revolta, né? nenhum problema aqui, para que todo mundo fique bem quietinho, né? É aí que vai entrar então o poder
militar, né, das armas, dos soldados, enfim. Mas tudo isso é o que vai estruturar, porque na verdade as pessoas querem isso, né? As pessoas querem um Estado, um governo que organize a vida para que não vire a casa da mãe Joana, para que cada um faça aquilo que quer, né? Que dá na sua telha. Outra questão, a necessidade de ordenar a vida social interna de comunidades humanas cada vez mais populosas, né? Então, precisa organizar leis, regras, modos de ser, o que pode e o que não pode. O esforço por enfrentar esses desafios, né? Esses desafios todos, induz o aparecimento da especialização ocupacional e de formas mais altas de trocas de bens e serviços, bem como o contingenciamento da força de trabalho e com elas a diferenciação progressiva dos indivíduos por categorias definidas segundo o seu papel e o seu lugar na produção, que é aquilo que já falamos da estratificação ocupacional, né? Portanto, as pequenas vilas vão se configurando como cidades nascentes que, se formando pela concentração dos apropriadores dos excedentes produzidos, que o professor Darcy Ribeiro vai chamar de parasitários, né? Os cobradores de impostos e os artesãos. Então, na visão da antropologia, né, aqueles que produzem são produtores, né? Então, os agricultores, a organização pastoril, né, que vai cuidar dos animais, e os artesãos, né, que estão confeccionando coisas, são produtores. E os outros são parasitários. Parasitários não no sentido de que fica encostado sem fazer nada, mas que não produz, né, não produz nada. Ele vai viver, por exemplo, o comércio, né? Então, aquele produtor agrícola vai produzir sacas e sacas de soja, por exemplo, né? E ele vai vender para aquele comerciante que vai vender para outros lugares. Então, esse comerciante, ele é chamado de parasitário, porque ele não produz, né? Ele vai ganhar dinheiro em cima da produção do outro, né? Então é isso. Então, parasitário não no sentido de não fazer nada, mas que não há produção, né? Os cobradores de impostos e os artesãos. A propriedade individual de bens se estendem com o aumento da capacidade produtiva, passando a abranger os próprios agentes da produção, tornando-se o principal sistema de ordenação da vida social. Assim, aumenta-se a possibilidade de acumulação de bens em poucas mãos, consumida de modo ostentoso, além da produção contínua de mais riqueza, né? Então, eu me aproprio do trabalho do outro, né? Eu vou conquistando aquela terra é minha, aquele rebanho é meu, aqueles escravos são meus. Então, assim, quanto mais eu tenho, mais eu vou continuar produzindo riqueza, né? Em outras sociedades, preservam-se as formas coletivas de propriedade, desenvolvimento de técnicas novas como o regadio, a criação de instituições extrafamiliares reguladoras das atividades produtivas, né? Então, não mais aquelas pequenas aldeias, aquelas pequenas comunidades familiares, né? Mas já existe uma organização extrafamiliar, né? A integração do artesanato com a agricultura. Então, são estruturas sociais que evoluíram para formas mais altas de comunitarismo, sem apelo à propriedade privada e à escravidão, né? Há uma expansão étnica e o progresso sociocultural que ocorrem mais por outras vias. Então, aqui nesse caso, a gente vai ver daqui a pouco, um pouco mais para frente, que o professor Darcy Ribeiro vai dividir, então, essas comunidades rurais, né, em estados rurais artesanais de modelo coletivista, que é isso que a gente acabou de falar, né? Existem sociedades que conseguiram se desenvolver sem a escravidão, sem uma estratificação social muito diferente, né? E que todo mundo teve direito à terra, enfim. E tem os estados rurais artesanais de modelo privatista, que é o que nós vamos ver, que vai se consolidando a partir justamente da
escravização das pessoas, né, para fazer esse trabalho todo, e desse acúmulo da propriedade privada da terra, né, e esse acúmulo de riqueza. Então ele vai dizer que tem comunidades que foram, no fim, se desenvolvendo em dois modelos diferentes, no coletivista e no privatista. Novas tramas de interdependência regulam o intercâmbio dos setores diferenciados dessas sociedades. Os produtores de alimento com os artesãos especializados, já falamos disso, né? E as camadas parasitárias de intermediação e outras funções sociais. Então, essas camadas parasitárias que vão viver dos bens produzidos pelos outros, né? Da venda desses bens. Portanto, aqui nós temos os dois modelos de sociedade que eu falei agora, né? Que houve um trânsito daquelas aldeias agrícolas indiferenciadas que vimos na Revolução Agrícola. Então, um trânsito, né? Uma mudança, uma alteração nessa configuração que vai, então, daí margem, né? A criação dessas duas formas de sociedade. Os estados rurais artesanais de modelo coletivista, né, e os estados rurais artesanais de modelo privatista. E além desses dois estados rurais ligados à agricultura, a gente lembra que na Revolução Agrícola a gente tinha duas organizações socioculturais, a agricultura e o pastoreio, né? Então aqui na Revolução Urbana a gente tem a agricultura se dividindo, aí essas populações ligadas à agricultura se dividindo nesses dois modelos de estados rurais, privatista e coletivista. E o pastoreio, né, é o terceiro processo civilizatório. Uma aguinha aqui. Portanto, simultaneamente, um terceiro processo civilizatório em algumas áreas, fundado nos desenvolvimentos da Revolução Urbana, através dos quais algumas hordas pastoris nômades, especializadas na criação e no adestramento de animais de montaria e de guerra, integrando-se na tecnologia metalúrgica, ascendem à condição de chefias pastoris nômades, né? Então, são populações que vão se especializar na produção, né? Na criação, né? De cavalos cada vez mais velozes, principalmente, né, para as questões da guerra, que a gente já viu na Revolução Agrícola, que a guerra foi um fator que não tinha como fugir dele, né, porque as populações eram constantemente atacadas e elas precisavam se defender e também atacar para poder ampliar a sua produção, né, sua produção de comida. Então a guerra foi uma coisa inevitável. E esses povos que se especializaram, né, nessa criação desses animais, né, na adestração desses animais, integrando a tecnologia trazida pela Revolução Metalúrgica, que nós vamos ver mais profundamente depois, né, que vai fazer aquelas selas para os cavalos, enfim, aquele instrumento todo de montaria, né? Então, aquelas hordas pastoris nômades que eram criadores, né? Apenas criadores de rebanhos, agora vão se tornar essas chefias pastoris, né? Esses guerreiros que tanto produzem esses cavalos, como também vão se armar e vão dominar outras populações, inclusive as dos estados rurais. Mas lá na frente a gente vai ver isso. Os estados rurais artesanais emergem com a superação da condição igualitária das sociedades primitivas, né? Então não existe mais essa sociedade igualitária, e com o surgimento do Estado, que instaura um tipo novo de ordenação social. Então, para esse contingente de pessoas, né, gigante, é preciso então que esse Estado se fixe e organize a vida de todo mundo. Portanto, essa ordenação social, ela vai se organizar com vínculos cívicos, né, naquela organização, né, para você ser um cidadão daquela organização, o que você tem que fazer e o que você não pode fazer, né, e a estratificação social, né, as camadas aí, quem tem mais, quem tem menos.
O Estado, portanto, surge com a implantação do domínio político sobre um território. É o início da vida urbana, né? Então, se até então a gente não tinha essa organização dessa unidade social, o estabelecimento desses estados que a gente vê até hoje, ele começa nessa época. Não quer dizer que já se fixe aí, né? A gente tem vários povos que passaram por várias regiões que foram dizimados, que foram de alguma forma não sobreviveram, né? E a gente tem hoje a organização dos estados como a gente conhece, né? Mas até chegar nisso, mas a ideia aqui era de um estado que organizasse essa vida urbana. Então, essa região aqui é nossa, esse território é nosso, essa população aqui, nós somos isso aqui, o estado vai organizar como é que a gente vai viver aqui. Estados rurais artesanais de modelo privatista, portanto a escravização como mão de obra assume um cunho pessoal e ganha um impulso crescente, estimulando guerras de conquista. Então esses modelos de Estado privatista, né, de dominação de outros povos, de escravização desses povos para aumentar o trabalho e aumentar a riqueza, né? Povos subjugados são desenraizados e se convertem em condição material de outros povos, já falamos disso, né? Aos subjugadores se impõem modos de vida opostos aos anteriores, inigualitários e multiétnicos, já falamos disso também, tem essa condição, é impossível ter uma condição igual, onde uma população é livre e a outra população é escrava, né? E multiétnicos porque agregou todo mundo de diferentes aldeias, diferentes tribos. Com o alargamento das camadas servis, né, dos trabalhadores e dos estratos de amos, né, com esse crescimento dos escravos e o crescimento dos amos, quer dizer, os donos dos escravos, né, que esses amos estão liberados dessa obrigação de trabalhar, surge um novo modo de vida bastante peculiar. Ou seja, se antes a virilidade, né, a valorização era do trabalho do que o homem produzia, agora não é mais, tem outros valores agora aí em alta, né, que é a riqueza e o poder. Então não é mais quem trabalha mais, quem produz mais, é quem tem mais, quem manda mais. A camada senhorial passa a exercer o domínio não só sobre os seus escravos, mas também sobre a sociedade inteira para preservar seus privilégios, que até hoje a gente vê, né? Então, que esses donos, esses poucos que concentram a grande riqueza, além de ter domínio sobre os seus escravos, também dominam a sociedade inteira, né, daquela comunidade, porque é quem tem dinheiro. Portanto, sociedade rural e urbana. Com a transformação das aldeias em vilas e cidades, emerge um campesinato que se configura num estrato distinto dos novos componentes da sociedade, desobrigados das tarefas de produção alimentar, né? Que é essa questão. Quem vai ficar ligado à produção de alimentos e quem vai fazer outra coisa. Então, essas pessoas que não vão mais ficar ligados ao campo por conta do trabalho de produção de comida, elas vão para os centros urbanos, né? Então, nas vilas formam-se núcleos residentes de artesãos profissionalizados, que são os oleiros, os que fabricam tijolos, os que fabricam tecidos, os vidreiros, os metalúrgicos, que fabricam toda sorte de armas, de produtos necessários à vida cotidiana, enfim. Então, esses artesãos que são dedicados à produção de bens para troca e os comerciantes que vão então comprar os produtos dos artesãos e comprar os produtos dos produtores rurais e dos chefes de rebanhos, enfim, para vender e ganhar dinheiro com isso, que é aquela camada parasitária que a gente falou. Depois, então, se organiza, as cidades começam a se organizar assim, então, esse povo que sai do campo porque não vai estar ligado à produção de comida, então vão para as cidades. E quem mais vai morar nas cidades, né? Os sacerdotes, que a gente vai ver um pouco mais na frente, que eles vão ganhando, que é os xamãs das aldeias agrícolas indiferenciadas, que faziam aquela intermediação entre as divindades, né? Para poder ter semente boa, ter colheita boa, enfim, agora eles vão se transformar em sacerdotes, né? Já vamos falar disso. Os funcionários do Estado, né, para organizar essa
população toda precisa de gente trabalhando, e os soldados que vão proteger e atacar. E formam então assim duas tradições culturais distintas por seus modos de vida discrepantes. Tanto a população que vive na área rural, né, os agrícolas e os que lidam com o pastoreio, e a sociedade urbana, os citadinos. Próximo slide, essa nova estrutura societária, né, de rurícolas da rural e de citadinos que vivem na cidade, capacita-se a fazer do território e não da descendência a base da unidade social e desse modo a incorporar numa mesma unidade sociopolítica diversas comunidades locais, cujas populações já podem ser muito maiores, as etnias, enfim, e uma estratificação social muito mais diversificada, né? Então, cada um dessa organização social vai ter um quantitativo de riqueza X, né? Então, aquele escravo que não tem nada, o trabalhador que tem um pouquinho, que paga os seus impostos, os sacerdotes que se organizam junto com os governantes, os artesãos que vão produzir, vender, enfim, cada um ali agora tem um tanto de dinheiro, né? Falando bem simplesmente, né? E já falamos disso então também, que agora, se antigamente se pertencia àquela região, né, de acordo com o seu parentesco, né? Então, o avô, o bisavô, o tataravô, e agora os descendentes que vão casando, que vão ampliando o seu... Então, o território das famílias era aquela organização de parentesco, né? Agora não, essa unidade social tem a ver com o território, né? Então, aquele estado implantado que organiza a vida de todo mundo que está à sua volta, então, da sua população, que cada vez mais é diferente, né? Não tem nada a ver com aquelas organizações de parentesco, né? Como já falamos. Enfim, vocês já entenderam. Aí o trato com o sobrenatural, que tem a ver com os xamãs, né? Que viraram sacerdotes. Não estamos falando de igreja católica ainda, de padre, de bispo, de nada disso, né? A gente está falando bem antes de Cristo ainda. Um dos principais desafios dessas sociedades estratificadas foi desenvolver princípios integradores capazes de dar unidade social e coesão moral às suas populações, a fim de torná-las unificadas e operativas. O que isso quer dizer, né? Num monte de gente tão diferente, né? Populações que foram escravizadas, que abandonaram, tiveram que abandonar na marra suas culturas, o seu jeito de fazer, as suas crenças, enfim, e tiveram que se adaptar àquela vida nova, né? E é um monte de gente, né? Então, além disso, tem a questão dessa estratificação social, né? Daquele que é escravizado, que não tem nada, aquele que tem um pouquinho, aquele que tem mais ou menos, aquele que tem muito, que manda em tudo, que tem... Então, isso começa a criar, obviamente, problemas internos, porque não é todo mundo que aceita isso, né? Tem gente que vai... Escuta, por que isso é assim? Por que ele tem um monte e eu não tenho nada, né? E aí, claro que os soldados, né, esse exército, esse poderio das armas é que vai ajudar a sossegar essa população para que não tenha grandes motins, né? Mas também a questão desse sacerdócio que vai instituir, vai pegar aquelas velhas tradições religiosas, aqueles valores, e vai dar uma modificada, entre aspas, para poder assentar essa população numa boa, sem precisar dessa força do exército, né? Então, o que esse sacerdócio vai tentar fazer olha, é assim mesmo, você dê graças a Deus pelo seu trabalho, né, pelo dinheirinho que você tem, essa riqueza que ele tem riqueza porque é assim mesmo, que a vida Deus quer assim, e na próxima vida vai dar tudo certo, que lá a vida de verdade, você vai ter o seu... Né, então, vai se conformando que a vida é essa mesmo. Então, nessa época, então esses sacerdotes tinham essa
essa função, né, tanto de inventar histórias, né, dos deuses, que os deuses gostam, não faça assim, não se rebele e tal, porque a divindade castiga, né, e as pessoas acreditavam, obviamente. Portanto, os especialistas no trato com o sobrenatural tornam-se dominadores, guardiões de verdades reveladas, intermediários das divindades. Já eram e agora cada vez mais eles começam a ganhar poder. Porque esse sobrenatural ninguém sabe o que é, né? Então, se o cara falou, se ele se vestiu como intermediário dessa divindade, falou que Deus falou assim, os deuses falaram assim, quem é que vai discutir se ninguém viu? Né? Então ele ia criando o seu poder também a partir disso. Portanto, os xamãs se convertem em sacerdotes, organizam corpos burocráticos, né? E institucionalizam em igrejas a antiga religiosidade coparticipada. Então, se a religiosidade dos povos antigamente era vivida ali no seu, né? À volta da fogueira, na beira da cachoeira, do jeito da comunidade, agora não, agora a fé vai ser institucionalizada em templos, né? Para você rezar, você tem que vir aqui. A igreja é que domina agora essa mediação aí entre os deuses e você. Então, se você não vem para a igreja, você tá lascado, né? Portanto, mais o que eu consumia, não sei se tá... tá, e aí além disso, então, que esse sacerdócio vai fazer, né, para manter-se, né, para manter e construir esses templos, né, e toda a riqueza, as vestes, as coisas de ouro, enfim, aquela parafernália toda, né? Então, para manter tudo isso, necessita se apropriar de parcelas cada vez maiores de bens e de serviços, forçando o trabalhador do campo a produzir mais do que consumia aquela comunidade toda, para vender e ganhar mais dinheiro e transformar aquilo, enfim, nessa estrutura religiosa. Né? E trazer ainda os trabalhadores das aldeias para tanto edificar templos, né? Quanto para produzir as ornamentações desses templos, enfim. Portanto, o governo dos homens, que antes era tido por lideranças tradicionais, os guerreiros, né? Antigamente as aldeias agrícolas indiferenciadas, quem se destacava mais era aquele que era o mais forte, ou o filho daquele que era o mais forte, aquele que, enfim, que era aquele que tinha condição de falar com todo mundo, de organizar aquela comunidade, e esse era o líder, né? Agora, a partir dessa época, já não mais, né? Então, agora essas lideranças, elas vão se fazer por divindades viventes, né? Que encarnam o poder político e o religioso, que são isso, né? Aqueles que vão... aqueles sacerdotes que vão instituir esses reis, né? Então, as comunidades entendiam que os reis, aquele que se dizia rei, era de fato um filho de Deus na terra, né? Enfim, uma divindade que vivia, né? E foi isso que foi sedimentando esse poder dos reis, príncipes, enfim, durante muito tempo, né? Hoje eu não sei mais se pensam isso, mas enfim. Então, portanto, aí se começa esse poder ligado então aos reis e aos sacerdotes, né? Ainda não a Igreja Católica, a Igreja vai pegar isso depois. Portanto, concluímos, né, essa primeira parte, né? E a partir da próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais assim nessa questão das sociedades, dos estados rurais coletivistas e privatistas, né? Dos chefes pastoris, das chefias pastoris nômades, ok? Então a gente se vê daqui a pouco.